comissão de veterinários da União Europeia está no Brasil para vistoriar fazendas produtoras de gado em 6 estados, inclusive Goiás. É mais um capítulo do embargo da exportação de carne bovina brasileira. O deputado federal Ronaldo Caiado é autor de um projeto para suspender os acordos comerciais entre Brasil e União Europeia, enquanto durar o boicote. Ele está aqui com a gente no Bom Dia. Bom dia, deputado. Bom dia. Bom, em vez do acordo, o senhor defende o quê? Não, veja, somos nós que rompemos o acordo. Foram eles. Eles é que impuseram regras que nós sabemos muito bem que não tem nada de sanitárias. São regras econômicas. O problema é econômico. A carne brasileira é de boa qualidade, com um preço bem inferior. Nós estamos tomando o mercado. Os parlamentares da Irlanda e da Inglaterra reagiram à importação da carne brasileira, exigiram que o Parlamento Europeu, tá certo, embargasse a carne brasileira, dizendo que nós não estávamos cumprindo todas as regras de todos os acordos. Regras essas que nós já denunciamos há muito tempo, porque nós não temos que cumprir se nós não temos aqui vaca louca, se nós não damos subsídio ao produtor rural brasileiro. É importante que a gente rapidamente explique isso, porque o rastreamento iniciou na Europa por um fato simples. Cada produtor rural na Europa, ele recebe no final de cada ano 600 euros, em torno de R$1.800 por cada vaca ou boi que ele tenha lá no quintal ou na sua pequena propriedade. Então existia o tal do boi papel. Então criaram a carteira de identidade do boi para exatamente o governo não ser assaltado no final de cada ano. Depois, para a vaca louca, exigiram também a rastreabilidade. Então, no Brasil, nós não temos nem subsídio para o agricultor brasileiro e nem temos vaca louca. Esse rompimento não traria prejuízo para o Brasil, para Goiás, já que o mercado europeu é formador de opinião? Olha, vamos discutir isso bem. Tentaram, a todo momento, criar esse clima de tsunami, de gravidade, de crise, de estresse. Quando nós exportávamos para a Europa, o pecuarista goiano chegou a receber R$48 por arroba de boi. Quem foi que enriqueceu nesse período com as regras que vieram? As certificadoras foram criadas e os frigoríficos, disputando lucros com os bancos, os que mais ganharam no Brasil. Os produtores rurais tiveram, nesse mesmo período, de vender em torno de 25 a 30 milhões de matrizes que foram abatidas. Isso é o sinal mais claro de quem perdeu para o produtor rural. Então, o que nós precisamos agora é de sentar à mesa e dizer aos europeus: nós não temos essas doenças que vocês têm, nós temos um acordo sanitário internacional e dentro dessas regras nós vamos definir aquilo que nós, brasileiros, temos que fazer pelo controle do rebanho brasileiro. Agora a gente tem essa questão do cliente, né? Eles são clientes. Dessa forma nós não temos que agradá-los ou pelo menos atender aquilo, pelo menos a exigência, a qualidade deles. Eu não discuto hora nenhuma, você tem toda a razão. Mas eu lhe faço uma segunda pergunta, e a todos os telespectadores que estão aqui, nos ouvindo nessa hora. Ele querer comprar a carne que ele deseja é um direito dele. Escolher a propriedade que ele quiser é um direito dele. Agora, o ministro da Agricultura, o Ministério da Agricultura, eles respondem pelo controle sanitário de todo o rebanho brasileiro. Eu me pergunto, a saúde do povo europeu é mais importante que a saúde do povo brasileiro? Então quer dizer que nós, brasileiros, então, queremos comer também a carne só de 120 propriedades, que é 2.600 abaixaram para 120 hoje. Quer dizer que todos os outros 180 países, então, só vão importar carne das 120 propriedades rurais do país. Falando do... Esse é o ponto que tem que ser interrogado. O Ministério da Agricultura, ele não é comissário da União Europeia. Ele tem que se vestir da condição de ser representante do controle sanitário de toda a produção nacional. Nós precisamos saber uma coisa clara. Ou nós temos uma soberania efetiva no país, ou nós temos uma soberania fictícia. De certa forma, os frigoríficos também pensam assim, excelência. Exatamente. O sindicato que representa os frigoríficos exportadores é contra o rompimento com o mercado europeu. Nós temos o mercado de outras carnes na União Europeia, por exemplo, carne de frango, carne de peru, que nós fornecemos muito para a União Europeia. E se nós começarmos a uma briga de comércio, o Brasil pode ser prejudicado dessa briga. Então é preferível um mau acordo, como diz o caboclo, né, do que uma boa demanda. Se nós conseguirmos
implantarmos ou reimplantarmos um sistema de rastreabilidade mais eficiente, eu tenho certeza que ainda nesse semestre nós retomaremos o mercado europeu. Como o senhor avalia a reação do governo brasileiro? Olha, o governo brasileiro foi muito assim, muito cordeiro, como se diz, né? O governo brasileiro foi muito retraído nessa negociação, porque o erro realmente aconteceu na primeira reunião que houve entre a missão que estava no Brasil e os técnicos do Ministério da Agricultura. Quando eles impuseram as 300 fazendas para exportar para a União Europeia, deveria haver uma reação mais forte do governo brasileiro, impondo determinadas condições, né? Mas eles aceitaram e depois daí 15 dias levaram uma lista de mais de 2.000 propriedades. E isto irritou a União Europeia. É bom que se diga também que nós estamos, ao longo desses anos da implantação do SISBOV, todos os anos fazendo modificações nesse sistema. Vem um grupo, sugere determinadas alterações, o outro também quer. Então há uma certa diferença de pensamento entre todos os setores. O que nós não temos realmente no Brasil é um organismo, um comitê, eu não sei como chamaria isso, que nós uníssemos nesse organismo os produtores, os frigoríficos e o próprio governo para que implantasse uma política da carne bovina e inclusive para as normas para exportação. Isso está faltando no Brasil. Os outros países têm uma certa regulamentação nesse sentido e não tem essa briga de acusar um ou outro, porque se nós trabalharmos juntos, ninguém pode acusar o outro, que são decisões que saem de um comitê. As opiniões realmente são diferentes? O senhor acha que está faltando união também, deputado? Não, mas essa opinião é esperada. Quando o Brasil importou esse sistema que foi trazido principalmente pelos frigoríficos para o Brasil, duas estruturas ganharam, as certificadoras e os frigoríficos. Os frigoríficos passaram a ter, com esse atual sistema que existe no Brasil, uma radiografia. Sabia quantos bois tinham no pasto, quantos bois seriam abatidos naquele ano. E como eles são cartelizados, só tem 11 hoje grandes frigoríficos no Brasil, eles fechavam o preço, como nós denunciamos e ganhamos essa ação no CAD. E a partir deste momento você viu que os frigoríficos em 5 anos disputaram lucros com os bancos, enquanto os produtores rurais e os pecuaristas perderam renda, abatendo aí mais de 30 milhões de matrizes. Então é claro, é lógico que eles se sentiram aí duramente penalizados e querem regras europeias. Nós queremos regras brasileiras para dar transparência à comercialização e uma participação do lucro ao produtor rural brasileiro. Mas uma coisa que ele disse, me parece que realmente está acontecendo, essa falta de sintonia entre produtores, frigoríficos e o próprio governo. Não, veja, essa falta de sintonia, ela existe e realmente os beneficia, certo? Porque o nosso projeto, que nós estamos trabalhando no Congresso Nacional, é fazer com que haja o Ministério da Agricultura, que eu já disse que nós precisamos de criar uma agência reguladora do agronegócio, porque o Ministério já é uma estrutura totalmente arcaica e mumificada, que não responde mais à demanda do setor, mas o que nós precisamos é levar para os estados, para as agências de agrodefesa e também aos municípios. Essa é a condição de você mostrar aonde o animal nasceu, tá certo? E fazer o controle sanitário conforme nós precisamos. O cidadão brasileiro tem que ter a tranquilidade que comendo carne brasileira, ele não terá não vai contrair nenhuma doença. Ele vai ter risco, se ele for para a Europa, e lá ele alimentar com carne europeia, que ele pode contrair a doença da Deputado, como é que você viu a posição do ministro Reinaldo Stefani ontem, que criticou a intenção de alguns parlamentares, entre eles está o senhor, de entrar com ação contra o governo se ele insistir com essa lista aí de até de 200 fazendas? Ele considerou atitudes de irresponsáveis. É mais um sinal de desconhecimento e de desespero do ministro. O ministro nunca foi líder do setor. Ele realmente já não tem muito conhecimento sobre os assuntos da área. E depois desses puxões de orelha que ele recebeu da União Europeia, com 2.600 listas, depois com 300, agora eu soube que está com menos de 120 propriedades aceitas. Quer dizer, depois de todas essas atrapalhadas sucessivas,
depois de ele ter ido ao plenário do Senado Federal e ter dito, olha, foram carnes rastreadas e não rastreadas. Mas como, senhor ministro, o senhor é que assina o certificado de exportação do controle sanitário da carne? Então eu lhe pergunto, quem é irresponsável? Ok. Deputado Ronaldo Caiado, obrigado e um bom dia para o senhor. Obrigado, Orlando.